Meu ego é gigantesco, gente. A opinião das pessoas sobre mim tem mais a ver com elas do que comigo mesmo. Eu entrei no YouTube e eu achava que eu ia fazer muitos amigos. Vale a pena fazer média com todo mundo e estar em todos os lugares e ser amada por todos? Não. Bem criancinha, eu queria ser professora, né? Porque todo mundo tinha aquela visão romantizada do trabalho. Aí depois que eu vi, falei assim, não sou professora não, eu quero ser atriz. Qualquer coisa que chamasse atenção, porque sempre fui espalhafatosa. Quando a gente gosta de arte, a gente é tudo o que acho que vai viver da arte, aí chega um baque que é o vestibular, né? Aí eu prestei 3 anos de vestibular pra medicina, não passei. Passei em nutrição, aí no começo eu adorava, mas aí teve momentos de nutrição que começaram a falar de pepino, cenoura, comida, as aulas eram tipo de fazer comida e eu faltava em todas e eu não queria fazer. E aí eu desisti e fui pro YouTube, fazer um canal no YouTube. Era como se fosse um caminho para ser artista, que seria um pouco mais fácil do que você entrar numa emissora de TV, por exemplo. Eu sempre soube que isso era uma carreira. Eu não tive aquela experiência de quem começou há muito tempo atrás, de começar pela brincadeira. Ah, só vou vir aqui de zoeira. Não, eu entrei e falei, bom, isso aqui pode ser um trabalho. Então, eu lembro que o primeiro vídeo era um vídeo de 5 minutos e eu demorei 40 minutos pra fazer o vídeo. Porque eu parava assim, na frente da câmera e eu ficava... Oi, seus lindos maravilhosos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento. Eu sabia que eu ia tentar com todas as minhas forças e eu esperava que desse certo. Muito, esperava e queria muito que desse certo. Mas eu não conseguiria imaginar. Eu cresci muito rápido no YouTube. Tem muita gente que tá onde eu tô hoje, é claro que passou, ou que, tipo assim, que vive nesse mesmo meio que eu, assim, que começou tem 10 anos na internet. Foi muito rápido, foi absurdo, mas foi muito porque eu estava falando de um assunto que ninguém falava, de uma forma que ninguém falava. Eu não achava, não, que eu estava preparada para fazer o que eu estava fazendo, falando do que eu estava falando. Eu sempre fui a conselheira do colégio, porque eu comecei a namorar com 14 anos de idade. Eu me sentia preparada por causa disso, mas eu não sabia o que era realmente estar falando com tanta gente, me deparar com pessoas falando absurdos de mim mesma, sabe? Foi meio tenso, mas eu fui aprendendo com o tempo. Meu pai, no meu aniversário de 21 anos, acho que era 21, foi 2016, ele virou pra mim, eu já tinha acabado de começar o canal, né? E aí ele virou pra mim e falou, já que você tá falando de relacionamento, você poderia falar de sexo, porque você teve uma educação tão livre e a maioria das pessoas não tem essa educação, por que é que você não pode passar isso para as pessoas, passar isso para os adolescentes, sabe? Quando eu comecei a falar de sexo, bum! Aí o canal foi de, sei lá, 2.000 inscritos para 20.000 inscritos em, tipo, um mês. Dentro do sexo, pra mim, realmente, naquela época, não tinha nada que eu quisesse falar, que eu não tivesse coragem de falar, ou que eu achasse difícil, tá? A única coisa que eu só não entendia muito bem era a minha própria sexualidade. E, na verdade, é muito difícil de alguma coisa ser tabu pra mim. Realmente, eu tenho uma família que é muito doida, muito doidinha, maravilhosa. Então, a gente senta no almoço de família de domingo e fala sobre tudo, desde sexo anal até políticas internacionais, assim. Para os pais e para as mães dos meus amigos, eu era a doidinha, porque eu era feminista, falava sobre sexo abertamente, porque eu namorava e transava muito cedo, porque os meus pais não me proibiam de sair, aí eu era desvirtuada. Mas eu olhava pra cara deles e ria. Eu sofri muito com depressão quando eu era adolescente, até hoje sofro. E eu ficava, caramba, tipo, ninguém gosta de mim, ninguém liga pra mim, ninguém liga pra minha vida, sabe? Aos poucos, criando o canal no YouTube, vai pro bem e vai pro mal, né? Vai pro bem porque as pessoas começam a te amar. E aí, quando começaram a me ver na rua e reconhecer e me dar abraço e falar, caraca, você mudou a minha vida, mano, isso me fez um bem gigante, porque parecia que eu não tava sozinha, sabe? Eu amadureci muito o fato de eu entender que a opinião das pessoas sobre mim tem mais a ver com elas do que comigo mesma. Eu nunca pensei em desistir por causa de hater ou por causa do que alguém falou sobre
uma coisa assim na internet, mas eu já pensei em desistir algumas vezes por causa de situações que aconteceram offline. Eu sei que eu feri pessoas e eu sei que eu fui muito ferida por pessoas da internet, assim, por trás das câmeras. Isso pra mim é muito mais difícil do que levar uma onda de hate. O primeiro caso que aconteceu foi quando eu fui expulsa de uma festa de youtubers. Fiquei uma semana em casa sem me mexer, assim. E eu falei, não quero mais fazer isso, não quero mais ficar nesse meio, eu odeio todo mundo. O meio da influência, do audiovisual, da publicidade, é um meio muito difícil porque lida com ego. Cada vez mais eu tenho trabalhado com menos pessoas e com as pessoas que eu mais confio, porque é muito difícil. Então, assim, vale a pena ser amigo de todo mundo, vale a pena ir em todos os eventos, vale a pena fazer média com todo mundo e estar em todos os lugares e ser amada por todos. Não. Meu ego é gigantesco, gente. Eu sou a pessoa menos egocêntrica do mundo. Não, eu tenho um ego enorme. Quando dá esse choque, as pessoas tendem a crescer muito mais. E quando eu vi que eu também entrava nessa luta de ego e aquilo me fazia mal, eu comecei a me afastar. É muito idiota, porque eu entrei no YouTube e eu achava que eu ia fazer muitos amigos. Porque hoje eu sinto que eu tenho um amigo, que eu tenho o João. O João tem. Acho que é a única pessoa que eu consigo ser vulnerável, é a única pessoa que eu consigo me abrir. Meus amigos de infância todos foram, meus amigos de adolescência todos foram também. Eu sinto muita falta de ter amigos verdadeiros. Eu acho que quanto mais pessoas a gente conhece, menos amigos a gente tem. É um preço muito caro, porque meu trabalho é minha vida. É um trabalho que realmente te leva em lugares, te coloca em coisas que você jamais poderia fazer sozinho, sabe? Claro que é muito privilégio, mas por trás, desligou a câmera, barra pesada. Quando eu tive a coragem pela primeira vez de gravar um vídeo sobre depressão, eu me senti muito aliviada, porque eu não tinha mais a necessidade de fingir que estava tudo bem o tempo todo. Hoje eu não tenho mais medo de falar das minhas vulnerabilidades na internet. Eu sei o que eu posso falar, eu sei o que eu não posso falar. Quando eu fiz um vídeo falando sobre relacionamento abusivo pela primeira vez, em primeira pessoa, eu fiz porque eu não aguentava mais. Só que aí eu fiz e ajudou muitas pessoas, sabe? E eu fiquei muito feliz em ajudar as pessoas. Só que ao mesmo tempo que ajudou muitas pessoas, eu comecei a receber uma quantidade de ódio que eu nunca tinha recebido na minha vida. A partir daquele momento, a minha vida na internet começou a se tornar basicamente um inferno. Assim. Se eu evitei um feminicídio e tem 1 milhão de pessoas falando absurdo pra mim na internet, eu me sinto uma super heroína. Não tem problema, sabe? Tá tudo bem. O pontapé inicial pra eu realmente ver que pesar tantos quilos não significava a minha felicidade ou a minha tristeza foi quando eu me vi livre de um relacionamento abusivo em que a pessoa controlava o meu peso. Eu queria experimentar as coisas que eu não podia na época que eu estava num relacionamento extremamente abusivo. Eu acabei engordando. Mas eu tava tão feliz que não tinha como o fato de eu engordar me deixar triste. E eu não tava feliz que eu tinha engordado ou que eu tava engordando de propósito. Eu engordei, porque aconteceu. Eu fazia de tudo pra ser magra a minha vida inteira. Chegou um momento que ser magra já não era a coisa mais importante da minha vida, porque eu queria viver. Eu tinha pensamentos suicidas o dia inteiro. A partir do momento que eu comecei a me tratar, saí de um relacionamento abusivo, parei de ter pensamentos suicidas, você acha que eu vou pensar que o problema da minha vida vai ser engordar? Eu fiz um post e falei assim, gente, eu não tô grávida. Agora eu tô vivendo uma experiência nova e se eu tô engordando ou não, isso não é um problema, porque eu tô viva. E aí viralizou, e as pessoas começaram a ver, as pessoas começaram a me procurar por causa disso, e as pessoas começaram a falar que tipo, elas se sentiam muito melhores com o corpo delas depois que elas começaram a me ver. Então, a partir desse momento, eu fiz tudo que eu tinha vontade, eu tirei as fotos que eu tinha vontade. Se as pessoas olham pro meu corpo, e se isso faz bem pra elas, como é que
eu vou olhar pro meu corpo e sentir mal por causa disso. Eu acho que eu morri, mas faço bem, tem muito mais a cara do meu momento agora, com uma coisa mais leve, falar de vergonha, sabe? É muito gostoso. Cara, o Baixaria era uma delícia de gravar, porque era um programa que eu já tinha pensado há muito tempo. O vídeo mais visto lá foi a hipnotização, o orgasmo hipnótico. E não foi montado, gente, realmente aconteceu. Muita gente pergunta isso pra mim. Eu recebi muito hate na internet depois desse vídeo, depois que rolou todo o bagulho lá do programa lá do reality. Não é porque eu entrevistei uma pessoa que eu endosso o comportamento dessas pessoas, que eu sou amiga dessa pessoa. Então, acho que é bem importante a gente saber separar. Quando eu gravei o programa, eu não sabia de absolutamente nada. Depois que ele entrou no BBB, também não sabia de absolutamente nada. E não cabe a mim julgar, não cabe a mim saber se é verdade ou não. Mas quando uma pessoa, principalmente uma mulher, fala que passou por alguma coisa, a gente escuta. Então, assim, eu não sabia de absolutamente nada. Aquele lance todo do Felipe Neto foi que o meio, ele fala, né? Muita parte é fofoca, muita parte é verdade, mas tem um tipo de coisa que a gente, quando ouve, a gente não tem como desouvir. As pessoas não têm nenhuma noção do que eu sei, do que o Felipe Neto sabe, do que outras pessoas sabem. As pessoas inventaram histórias que elas tiraram fontes da cabeça delas e aí começaram a falar, Dora acusa tal pessoa disso, aquilo. Gente, vocês estão doidos, porque eu não falei nada. A cultura do cancelamento, pra mim, ela é uma cultura completamente doida e é de uma bolha do Twitter, que não é a realidade do mundo. O que eu acho que passou do ponto é que ao invés da gente condenar atitudes, a gente condena pessoas. Todo mundo tem alguém para apontar, todo mundo tem alguma coisa para ser apontado. Quando eu falo do meu relacionamento abusivo, eu não estou falando sobre uma pessoa, eu estou falando sobre uma sociedade inteira, onde as mulheres sofrem. Ao invés de cancelar pessoas, cancelem atitudes, cancelem opressões, cancelem coisas que são inadmissíveis, sim. E se a pessoa faz, você pode sim cobrar essa pessoa de não fazer isso e tentar ajudar essa pessoa a não melhorar. E se essa pessoa não melhorar, você pode sim, você tem todo o direito de denunciar, você tem todo o direito de não seguir essa pessoa, você tem todo o direito de falar para seus vizinhos não seguirem essa pessoa. Agora você não pode inventar. Olha, meus planos para o futuro, eu não penso em largar a internet em si, mas eu tenho muita vontade de fazer coisas com cada vez mais estrutura. Planos para o futuro, apresentadora, atriz, modelo, dançarina, blogueira. Uma coisa que eu amo na minha vida é produzir conteúdo. Eu gosto de produzir conteúdo e sim, eu acho que dá para produzir conteúdo o resto da vida, assim, não tem problema. Qual?